Alô, gente, não só do Brasil, mas de todo o mundo, porque onde estiver um povo que fala o português, ele vai me entender. Então eu mando um abraço para todos brasileiros que estão fora deste Brasil. Seja bem-vindo ao canal desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu sei que há povo na África, muitos brasileiros na região da Europa, da Ásia, da América, e nós estamos aí. Eu estou aqui, nós da Graça estamos aqui para te ajudar. E não é nada mais do que muitos talvez se levantam contra nós, nos criticando. Critica sem saber o porquê, mas nós estamos aqui para desfazer as mentiras. O que foi colocado na mente, no coração deste povo durante 20 séculos. E agora nós estamos aqui para desvendar, porque Deus deu, como deu ao apóstolo Paulo, entre todos, Deus separou o apóstolo Paulo para o mundo gentil. Já estava oculto, escondido o evangelho da graça antes que o mundo existisse, 16 e 25 de Romanos. E hoje nós estamos aqui fazendo a mesma obra que fez o apóstolo Paulo. E o título da mensagem é o arrependimento da criação humana. Esse é o título da mensagem. Porque a palavra nos disse, este livro, que Deus fez todas as coisas. Tudo saiu perfeito. Céu e terra, água, mar, rios, tudo saiu perfeito. E Deus fez então a criação dos seres viventes. Então, criando Deus os pássaros, criando Deus os animais, os peixes, tudo saiu perfeito. Mas Deus criou o homem, a criatura humana, aquele casal, para dar iniciar. Porque assim Deus estava no plano, no coração de Deus, porque segundo os teólogos, eles dizem que não sabe quanto tempo, porque criar é uma coisa, formar é outra coisa. Como eu tenho dito e repito, que do capítulo 1 de Gênesis para o versículo 2, o primeiro versículo, Deus criou. E depois diz que Deus formou. Diz os grandes aí, 80 mil anos se passaram. Isso são palavras. Está aqui? Não. Isso é o que eles dizem. Mas Deus criou o homem, mas não sabe quanto tempo Deus formou. Deus formou o homem do pó da terra. Como vocês sabem, eu não preciso muito bater nessa tecla, que vocês sabem. Deus formou, soprou na narina do homem e deu fôlego de vida ao homem. Logo no início, esse casal, depois Deus criou Eva, logo no início, esse casal desobedeceu a Deus. Porque Deus disse, é tão difícil para entender, porque um fala de uma forma, outro fala de outra, mas sabendo Deus que aquele casal não poderia suportar aquela árvore, aquele fruto que estava no jardim, porque a própria palavra diz que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que o homem ia tropeçar.
E o homem ia tropeçar, ia fazer, então, qual seria? Não seria melhor Deus ter tirado, mas Deus não tirou. Por quê? Não é do meu conhecimento, não é do seu. Por isso que eu volto a dizer, o que Deus faz, o que Deus fez, não interessa para nós. Porque Isaías 55:8, os meus caminhos são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu está muito mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos. Não adianta. Você olha, Deus é amor, está aqui. Mas Deus é justiça. Deus é vingança. Deus é guerreiro. Deus pelejava e Deus destruía. Deus varria, acabava com tudo. Então, é difícil, não adianta você querer acertar, você, querer acertar o nosso relógio com o relógio de Deus, que não bate. Como eu sempre costumo dizer em algumas mensagens, 2 mais 2 são 4, mas para Deus não é. E não adianta você teimar, querer bater de frente com Deus, porque Deus é Deus e nada está acima dele. Porque tudo que nós conhecemos é de Deus para baixo. Qual a existência de Deus? Não cabe a nós. Como Deus se formou? Sabemos. Mas tudo tem que se formar. Tudo tem que ter um Criador. Como é que Deus se fez sozinho? Como? Não existe explicação e a nossa mente humana não consegue. Os grandes filósofos, os grandes teólogos, os grandes cientistas não conseguem explicar a formação de Deus. Como surgiu Deus? Deus Criador. O Deus Criador dos céus e da terra, aquele Deus que o apóstolo Paulo apareceu ali no capítulo ali 17, né, de Atos dos Apóstolos, aonde ele disse, vendo ele ali um altar que tinha ali um nome estranho, tinha vários deuses ali na Grécia, na cidade de Atena, vários nomes de Deus, mas existia um Deus desconhecido. Ele diz, esse é o verdadeiro. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus pela qual eu falo. Então, o Deus que nós conhecemos é o que está aqui dentro. Não é o Deus da religião. Eu não conheço o Deus da Assembleia, da Batista, da Quadrangular, da Universal, da Mundial. Não conheço esse Deus. Conheço o Deus que está registrado dentro desse livro. Porque eu sei que esse Deus que apareceu a Abraão, Isaac e Jacó, e apareceu a Moisés no Monte Sinai. Então, esse nós cremos, aceitamos, e nós estamos seguros nele, porque nós sabemos que o nosso espírito vai voltar para ele, porque ele é o pai do nosso espírito. Mas voltando para o título da mensagem, a criação, o arrependimento da criação humana. Deus poderia, no momento que Adão e Eva tocou no fruto, não seria muito mais fácil Deus ter exterminado com os dois ali? Já que eu comecei, já não deu certo, eu vou parar por aqui. Mas não, Deus ainda deu chance, deu uma chance para o homem. Logo veio os filhos, Abel, e veio Caim. Abel era pastor de ovelha e Caim era lavrador da terra. Deus atendia o sacrifício de Abel e não de Caim, porque o de Abel era perfeito e o de Caim era falso.
e Caim se revoltou contra o seu irmão e matou. Então você vê que ali já começou o problema. Aonde começou o problema? Agora, no século XX, século XXI? Não. O problema começou lá no início, na família de Adão, lá atrás. Mas Deus ainda quis dar mais uma chance para o homem. E assim foi passando. Se diz, os estudos, que 1557 anos veio o dilúvio. Mas por que então Deus destruiu o mundo com água? Porque Deus viu que o que Caim fez não parou ali. Deus viu que a maldade, a crueldade, tudo que o homem fazia só trazia aborrecimento a Deus. Deus se aborreceu a ponto de Deus chamar a Noé e manda Noé construir uma arca, porque ele viu a sinceridade, ele viu o quanto era um homem de fé, seus 3 filhos, Cã, Javé e Sem. Era os 3 filhos com as suas 3 noras. Deus mandou, então, constrói uma arca, porque vou destruir toda a raça humana e também os animais que não tinha nada a ver com a maldade do homem, destruiu junto. E você olha para o capítulo 6 de Gênesis. Você olhando para o capítulo 6 de Gênesis, logo você vai encontrar ali que Deus diz assim, eu me arrependo. Foi a primeira vez. Lá em Adão, Deus não diz eu me arrependo. Deus amaldiçoou Caim. Caim fugiu da presença de Deus. Deus amaldiçoou a terra por causa de aquele pecado feito por Adão. Mas nós olhamos lá no 3, 17, 19 de Gênesis, você vai encontrar, e a terra será maldita, Adão, por sua causa. Então você vê. Mas lá na frente Deus abençoa. Deus fala assim, todas as nações serão benditas por ti, Abraão. Então já mudou completamente. Bem, e Deus diz ali, eis que me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. Por que Deus não disse, vejo que o pecado do homem é grande sobre a face da terra? Não, Deus não disse o pecado. Deus disse a maldade. Porque muita gente fica, o pecado entrou em Adão. Lá em Adão começou o pecado. E aquele povo pecaram. Mas este livro não diz isso. Este livro aqui diz que o pecado é transgressão da lei. O pecado começou a reinar na lei. Como é que Deus pode condenar? Aliás, como é que Deus pode trazer condenação a uma pessoa se a pessoa não sabe por que está fazendo aquilo? Se você está andando numa rodovia, a rodovia não tem placa de limite de velocidade, e você está andando ali à vontade, 140, 150 por hora, o guarda para, ele vai falar o que para você? Você está em alta velocidade, mas não tem placa de velocidade. Se não há placa de proibição, você não está fazendo nada de errado. Então, se não existia a lei, como haveria o pecado? Ah, mas o pecado entrou no mundo, lá em Adão, quando Adão tocou no fruto. Mas nós olhamos para a própria palavra, parece que lá no capítulo 5, versículo 12 e 13 de Romanos, que que o pecado entrou no mundo, mas o pecado não era levado em conta. O que é uma coisa que não é levada em conta?
Então, o pecado, na verdade, entrou por intermédio da lei, como disse o próprio no capítulo 7, ali de Romanos. Paulo disse assim: eu não conheci o pecado, se não fosse a lei. A lei me fez conhecer o pecado. Então o pecado veio através da lei. E a própria carta de João, a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, diz que o pecado é transgressão da lei. Nada mais do que isso. Bem, mas voltando para o que eu estava dizendo. Então Deus diz: me arrependo. Por que Deus arrependeu de ter feito o homem? Então, já que Deus arrependeu, por que Deus também não destruiu Noé com toda a sua família? Não vai ter mais arca, não vai ter mais nada. Eu vou destruir todo o homem. Mas destruindo o homem, destruiu também os animais. Ele poupou um casal de cada animal dentro da arca, segundo este livro. Não são palavras minhas. E começou nova geração. E com 100 anos depois do dilúvio, houve ali a construção da Torre de Babel. Herode resolveu, gritou lá: vamos construir uma torre que vai até o céu. E Deus se aborreceu também com aquilo. Deus viu que aquela torre estava muito alta. Então o que Deus ali fez? Deus já não destruiu mais as vidas. O que Deus fez? Deus confundiu a língua. E trazendo a confusão, por isso que a palavra Babel significa confusão. A palavra Babel, se você não sabe, tudo isso aconteceu na região do Iraque. É naquela região onde estão os 4 rios ali. É naquela região, porque a palavra Babel, que era a torre, e Bagdá, veio da palavra Babel. Bagdá. Podia ter colocado o nome na capital do Iraque, Babel, mas puseram Bagdá. Bem, então nós olhamos que Deus formou novamente, e depois veio a geração, Deus destruiu ali de novo, através da língua, já não destruiu mais a torre. Deus podia ter mandado fogo do céu e destruído a torre, mas Deus não quis mais destruir vida. Deus só confundiu a língua. E aí esse povo saíram, por isso que hoje aí há tanto idioma, um diferente do outro, começou na Torre de Babel. Então, voltando, para que nós não saímos fora daquilo que eu quero dizer. Você vê que o homem, toda maldade, toda ruína, toda destruição, tudo procede do homem. Você nunca ouviu Deus se aborrecer com os animais, com as aves, com os peixes. Deus não se aborrece nem mesmo com a cobra. Eu disse para uma pessoa uma certa vez: Deus não se arrependeu de ter feito a cobra, por mais venenosa que ela seja, Deus não se arrependeu, nem arrependeu de ter feito o leão. Como assim? Porque a cobra, ela só ataca como defesa. Ela não tem prazer de sair procurando pessoas para picar. Se tiver lá uma cobra parada, ela enrolada, ela está ali, se ninguém tocar nela, tudo bem, mas se alguém tocar, a defesa dela é atacar. Mas se ela estiver andando, ela passar por perto, você vê ela, muitas vezes ela procura até esconder, correr de você. Quando ela te vê, ela esconde, entra no meio das folhas e procura esconder. O leão, depois que ele se alimentou, ele abate a sua presa, se alimentou, ele vai para debaixo de uma sombra, ali ele deita, pode passar rebanho de zebra, de gazela, pode passar todo tipo de animal ali. Ele está deitado, está de barriga cheia, ele não se preocupa. Então o leão não mata por prazer como o homem. Mata um elefante para tirar o marfim. Mata um rinoceronte para tirar o chifre.
Então, vocês sabem que o problema do homem é dinheiro. O homem está preocupado com dinheiro. Então, meu irmão, você olhando para a palavra, você vê todas essas guerras, essa destruição, esses problemas que estão acontecendo, esse fogo aqui no Brasil e até fora do Brasil, essas guerras lá no Israel, guerra na Ucrânia com a Rússia, tudo isso é o quê? Maldade do homem. O homem não muda. Esses lixos, o ar poluído, essa poluição que está aí, essas doenças provocadas pelo próprio homem. Tudo é fruto do homem. Então, o homem é o causador de todo o mal que existe na face da terra. Por isso que o título da mensagem é essa: arrependimento da raça, porque se não houvesse a raça humana, não tinha fogo. Animal não vai colocar fogo em lugar nenhum. Quem criou o fogo foi o homem. Não tinha guerra. Já viu o animal guerrear? Já viu peixe, viu ave? Elas podem se brigar entre eles, mas é uma coisa passageira. Mas o homem quer ir destruindo, matando, acabando, destruindo, matando, vingança, crueldade e assim por diante. Meu irmão, não importa a religião não muda nada, porque isso está dentro do próprio homem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal, curte, divulga a mensagem. Eu te agradeço de todo o coração. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.